Aleluia. Louvado e exaltado seja Deus. Amém. Pois é, e essa palavra que vai se cumprir, que cremos nela e que vamos mais uma vez nos debruçar em estudar, em aprender e através dela crescer. Aleluia. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos usar esse texto bíblico para a nossa meditação nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Os irmãos geralmente me veem lendo textos pequenos, para meditação. Mas hoje eu vou precisar andar um pouquinho mais. Nós leremos do versículo 1 até o 17. Amém? Aleluia. Acompanhe a leitura, que diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. A tradução que diz Gerazenos. É a mesma terra e o mesmo povo. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando eles se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. E o 17 diz: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Até aí temos lido. Que o Senhor nessa noite, através do seu Espírito, venha trazer discernimento, entendimento da sua palavra. Nosso Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor revele a cada um de nós as tuas verdades santas, o teu propósito. O Senhor nos reuniu aqui, o Senhor nos possibilitou estarmos nessa noite ao alcance da tua voz e dos teus ensinamentos. Por isso, fala conosco e não permita que nada, absolutamente nada, tire a atenção do teu povo, ó Deus, mas que nesse momento, cativos ao teu Espírito Santo, sejamos então abençoados com o alimento que vem dos céus,
para nossa edificação. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, esse episódio é relativamente conhecido. Ele está escrito nos 3 evangelhos que chamamos de sinóticos. Então nós vamos encontrar essa história narrada no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. Com certeza você já ouviu alguma mensagem, alguma pregação sobre a libertação do endemoniado gadareno. Eu mesmo já preguei acerca desse texto e dessa história aqui na igreja. Jesus chega a uma cidade, a uma região chamada Gadara, e quando ele chega ali, Jesus vai libertar um homem de um sofrimento horrível. O relato que nós encontramos na palavra é que aquele homem estava possesso não por um espírito imundo, não por uma meia dúzia, não por uma centena, mas por milhares. O texto se refere a uma legião. E uma legião era uma referência a aproximadamente 6.000, que era uma contagem que se usava para uma divisão do exército romano. 6.000 espíritos imundos, 6.000 seres das trevas, 6.000 enviados de Satanás para atormentar uma vida dia e noite. Era algo absurdo o sofrimento daquele homem. A Bíblia mostra que Jesus não só mudou a vida daquele homem, mas vai devolvê-lo curado, restaurado ao seio da sua família. Então, quando Jesus sai daquela cidade, além de deixar uma vida completamente transformada, Jesus vai deixar uma família em festa. Nós não sabemos, mas com certeza muitos e muitos anos aquela família não podia gozar da companhia daquele jovem, pelo aspecto, pela situação em que ele se encontrava. Jesus solucionou o problema de uma cidade. A situação daquele rapaz, daquele endemoniado, era tão grave que ele se tornou um problema de saúde pública, de segurança pública. O versículo 3 diz que esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Olha só. É possível que várias vezes as autoridades tenham enviado homens para pegar aquele homem, porque ele atormentava, ele assustava, ele amedrontava as pessoas. Imagine ele solto pelas ruas com uma força descomunal, porque diz que nem correntes o segurava. Eu fico imaginando as mães dizendo: olha, o endemoniado está vindo, segurando as crianças em casa, deixa as portas fechadas. As pessoas não tinham sossego, não tinham paz naquela cidade. Versículo 4 diz: pois muitas vezes ele havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Não havia, irmãos, mais nada a fazer naquela cidade para aquele rapaz. Então a situação era terrível. E no versículo 5 dá um detalhe mais assustador. Diz que noite e dia ele andava gritando. O grito de alguém à noite, a gente está dormindo, ouvir uma pessoa gritando já é assustador. Imagina uma pessoa possessa por uma legião. Aquele grito ecoando à noite, aterrorizando crianças, pessoas com medo de dormir. Aí Jesus chega e faz algo extraordinário. Liberta, transforma, muda. O texto diz que quando os moradores viram aquele rapaz, agora ele estava limpo, cheiroso, perfumado, bem vestido. Antes ele não falava coisa com coisa, ninguém entendia.
E agora ele estava ali, irmãos, no seu juízo perfeito, um cidadão de bem, transformado. E aí, o que deveria ter se transformado numa festa naquela cidade. Aquele dia deveria ter, sabe, as autoridades chamadas para tudo. Agora nós vamos ter paz, agora nós vamos ter alegria. Jesus fez um milagre, Jesus libertou, sabe, deveria ter parado tudo para fazer um culto, para glorificar ao Senhor. Sabe o que eles fizeram? Versículo 17 diz: então o povo, os moradores, começaram a implorar para Jesus ir embora. Sai daqui, sai da nossa terra, nós não queremos você aqui. Irmãos, eu não quero nessa noite falar tanto sobre a libertação daquele homem. O que me saltou aos olhos nessa noite foi isso. Eu sei que desse texto há muita coisa a se explorar. Nós podemos fazer aplicação, né, de várias partes desse texto, as mais diversas. Mas nessa noite, isso é algo inquietante. Olha o que o povo faz. Depois de Jesus ter feito algo tão maravilhoso, expulsaram Jesus e seus discípulos. Nós não queremos você aqui na nossa cidade. E sabe por quê? Que a multidão está furiosa, os habitantes estão furiosos. Vocês viram no texto. E eu não quero me deixar atrair por essa parte do texto, porque eu vou me desviar do meu objetivo aqui. Diz que quando Jesus estava expulsando aquela legião de demônios, os demônios começaram a suplicar, a implorar: nós não queremos sair dessa terra, nos permita ficar aqui. Diz que estava passando um homem que estava cuidando de porcos, e eram muitos porcos, e os demônios pediram para Jesus que eles permitissem ficar naqueles porcos, e Jesus consentiu. E eu posso me deter numa outra oportunidade a falar sobre isso, mas o que interessa agora é que Jesus permite os demônios que são expulsos daquele homem, agora se apossam daqueles porcos, e diz que havia um grande precipício, e os porcos, atormentados, desesperados com aquela possessão, eles começaram a mergulhar no precipício, e todos os porcos morreram. E agora os habitantes estão indignados pelo prejuízo que tiveram. Nós perdemos 2.000 porcos. Você veio aqui para nos dar prejuízo. Vamos a uma inversão de valores completo. Como? Que coisa estranha havia naquela região. Deixa eu dar alguns detalhes sobre aquela região chamada Gadara. Gadara era uma região que estava entre o limite do território da Judéia e do território dos gentios. Então ficava na divisa. E aí, olha só, irmãos. Parte dos habitantes de Gadara, quando aquela região começou a ser colonizada, foi de judeus. Mas com o tempo vieram outros gentios, e agora tem judeu e gentio morando junto ali. É uma salada. E com o tempo, os judeus que ali estavam foram perdendo a sua identidade, foram se corrompendo. E agora, irmãos, eles estão completamente sem noção do que é certo, do que é errado. Estão corrompidos por valores mundanos, pela visão mundana. Uma das coisas que preocupa muito, irmãos, são crentes que vivem muito no limite entre o evangelho e o mundo. Aqueles que vivem, irmãos, flertando
lidando com o mundo muito no limite entre as coisas de Deus e as coisas mundanas. Hoje nós percebemos muitos crentes que não têm identidade de cristão. Os habitantes de Gadara naquele momento já não eram mais reconhecidos como judeus, porque judeus tinham horror a porco, tinha nojo, tinha aversão. Mas de tanto se afastar da origem, de tanto se afastar dos ensinamentos, de tanto se afastar dos conhecimentos da lei, com o tempo, irmãos, eles não conseguem mais lutar pela verdade, eles não conseguem mais lutar pela palavra, eles não conseguem mais, irmãos, serem identificados como aqueles que lutavam e valorizavam pela lei. É muito preocupante, queridos, quando alguns tentam conciliar a vida cristã com o mundo, com vida mundana. Sabe, irmãos, a vida do crente e a vida mundana é como água e óleo. Não dá para misturar. De lá nós somos tirados, de lá nós somos resgatados, mas alguns gostam de viver no limite, alguns gostam de viver, irmãos, de vez em quando matando a saudade das velhas práticas, dos velhos costumes. Alguns, irmãos, de vez em quando falam do velho homem com tanta saudade. Os habitantes de Gadara agora, irmãos, não são mais vistos como judeus. Por isso o comportamento deles é cada vez mais estranho. Os judeus que para lá foram, ao invés de transformar o mundo com a palavra, foram convertidos pelo mundo. Olha só que coisa triste. Nós que somos desafiados a sermos luz, a sermos sal, irmãos, a não nos moldarmos aos valores do mundo, mas quantos, ao invés de levar a palavra que transforma, a ser um agente de transformação e de conversão, estão se convertendo ao mundo. Essa passagem é uma metáfora que ilustra muito bem a vida de muitas pessoas, a vida, irmãos, de pessoas que aceitam, que assimilam os valores do mundo. Algumas coisas são surpreendentes nessa história. E a primeira coisa é que os gadarenos, eles valorizavam mais porcos do que pessoas. Olha só. Valorizavam mais porcos do que pessoas. Para ele, os porcos eram mais importantes do que a vida daquele rapaz mudada, do que uma vida transformada. Eles preferiam ver aquele jovem continuar sofrendo, a família desesperada, a sociedade atormentada, mas estar com dinheiro no bolso, a garantir os seus lucros, a prosperar nos seus negócios. Que inversão terrível! Mas isso, irmãos, são os ditames do mundo, que a cada dia porcos valem mais do que pessoas. Os porcos aqui, irmãos, são os negócios, são os bens materiais, são os interesses econômicos, que as pessoas lutam desesperadamente, mas vidas estão sendo destruídas, pessoas estão sendo abandonadas nas mãos do inimigo, e já não se olha mais com misericórdia. É essa sociedade nossa que transforma sofrimento em números. Quando na história desse país, vocês ouviram falar que num curto espaço de 6 meses, mais de 100.000 pessoas perderam a vida. Mas virou número. Alguns já não sofrem mais,
já não se compadece mais, porque estão interessados em cuidar dos seus porcos. Nós não podemos ser assim. O Evangelho de Cristo em nós nos desafia a uma mudança completa. Jesus não veio a esse mundo num plano divino estabelecido desde a eternidade, para morrer por coisas, para morrer por objetos, para morrer por bens. Ele deu a vida para salvar pessoas. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque quando nós vamos muito para a divisa, para o limite entre vida cristã e vida do mundo, nós vamos perdendo essa percepção. Os gadarenos inverteram tudo. Eles passaram a valorizar mais os porcos do que a palavra. Vocês imaginam que eles não conheciam a lei? Que eles não conheciam o Velho Testamento? Com certeza, até aqueles que não tinham origem judaica, mas pela proximidade, o judaísmo, a lei mosaica, era algo, irmãos, defendido, falado com tanto ardor, que eles conheciam. Mas que se tivessem que escolher entre a palavra e o porco, eles ficariam com o porco. Entre a palavra e o ganho, eles ficariam com o ganho. Nós temos que ter cuidado com um cristianismo cada vez mais pragmático, que tem sido difundido para justificar algumas escolhas, para justificar alguns comportamentos, para justificar alguns caminhos. Irmãos, pastor, mas eu preciso sobreviver ao arrepio da palavra, rasgando os ensinamentos, tripudiando em cima do Evangelho. Não, irmãos. Deus não vai deixar um servo dele à míngua. Porque, irmãos, entre ser fiel à palavra e lutar por um sustento que não é digno à luz da Bíblia, ele diz: não, eu sei que eu vou passar um aperto aqui, mas eu confio em Deus. Pastor, eu preciso sustentar a minha família. Quem sustenta a minha, a tua família é Deus. No dia que entender, irmãos, que sou eu, que depende exclusivamente de mim, miserável homem que sou, é a misericórdia, é a graça. Mas os gadarenos estão ali, irmãos, têm acesso à palavra, mas nesse momento eles estão preocupados com os seus interesses materiais. Pastor, mas eu preciso me divertir. Quem disse que para viver a vida cristã eu tenho, irmãos, que agora me tornar uma pessoa alienada? Não. Mas eu não posso trocar a palavra. Nós temos que ter cuidado, queridos, porque alguns estão adaptando o Evangelho aos seus interesses. Até quando tentam argumentar na palavra para justificar as suas escolhas, começam a torcer, porque o Evangelho tem que caber na minha vontade, nas minhas escolhas. Não sou eu que tenho que, irmãos, fazer escolhas pautadas no Evangelho, é Ele que tem que caber naquilo que eu quero. E se nós formos por esse caminho, irmãos, estão inventando um Evangelho onde tudo cabe. Onde eu ando com Cristo, mas eu ando com o mundo, eu ando com o pecado. Onde tudo posso, onde não há limite, onde eu não abro mão de nada. Os gadarenos estavam acostumados aos porcos, porque não prezaram pela palavra. Quantos crentes estão vivendo uma vida porca, fazendo negócios porcos,
porque se afastaram da palavra. Irmãos, nós temos aprendido que princípios não se negocia. O evangelho não tem preço. Os gadarenos estavam mais interessados em porcos do que em Jesus. Olha só. Mais em porcos do que em Jesus. Entre Jesus está naquela cidade e os porcos, nós preferimos os porcos. O Senhor saia. Se é para estar na minha vida para me causar prejuízo, saia. Se é para chegar aqui para mudar tudo aqui, saia. Quantas cidades queriam ter o privilégio de um dia Jesus passar, irmão. Jesus andou por muitos lugares, mas ele não andou fisicamente em todos os lugares, nem sequer na própria Judeia, porque era muito. Quantos só, irmãos, de ouvir falar, porque Jesus não passou ali. Eles tiveram a oportunidade, Jesus estava ali com eles. Mas agora estou dizendo, saia daqui. Sabe por quê? Porque muitos, irmãos, até querem Jesus, se não tiver que abrir mão dos meus porcos. Se eu não tiver de abrir mão dos meus porcos. Quantas coisas eles perderam. Quantas coisas eles perderam. Mas a primeira coisa, irmãos, que eles vão perdendo, eles perderam a noção de tudo, eles perderam a noção de valores, a noção de princípios, a noção de identidade, porque se misturaram com o mundo. E agora para eles era mais importante os porcos do que as pessoas curadas, era mais importante os porcos do que as vidas transformadas. Estavam tão interessados, irmãos, nos seus bens, no seu patrimônio, que a presença de Jesus já não fazia mais diferença, eles já não se interessavam mais. Quando o Senhor me encomendou a falar isso, a trazer essa palavra nessa noite, Ele traz uma palavra de alerta a cada um de nós. Dia a dia, o diabo vai trabalhar para atrapalhar a nossa relação com o Senhor, para nos afastar da comunhão. E se possível, ele vai começando a colocar alguns porcos na tua vida. E quando eu falo de porcos aqui, eu não estou me referindo, sabe, irmãos, ao aspecto imundo dos porcos, não, porque aqueles animais eram valiosos. Se nós fizermos uma conta hoje, vamos falar, eu não sei o tamanho daqueles porcos, mas alguém que cria porco para comércio, um porco bem grande aqui, quando for vender, dá para vender até para uns R$500, não é não? Você bota 2.000, 500 vezes 2.000, a gente chega rapidamente a 1 milhão. O porco era valioso, se eles fizessem isso para comércio. Mas era mais valioso do que vidas? Mas era mais valioso do que a palavra? A palavra para você tem preço. Cristo na tua vida tem preço, porque se tem preço, o diabo vai botar preço. E o que mais ele tem feito é colocar preço nos teus valores, nos teus princípios, nas tuas convicções. Se a tua fé tem preço, daqui a pouco chega alguém na tua casa colocando um porco para você. E a gente pega aquilo, irmão, e daqui a pouco nós estamos enaltecendo aquilo ali. Por isso, cuidado com os porcos que te afastam das pessoas, com os porcos que te afastam da palavra, com os porcos que te afastam de Cristo. O diabo vive tentando colocar isso nas nossas vidas. E que Deus nos dê discernimento, irmãos, para que não aceitemos isso. Quantas pessoas estão escravizadas hoje aos interesses, os seus interesses são interesses porcos, os seus desejos são desejos porcos, vive fazendo escolhas porcas.
até quando se mete a fazer a obra do Senhor, o serviço cristão dele é pouco. Que o amor, que a fidelidade, que a fé, que a comunhão com o Senhor a cada dia, irmãos, nos livre da sedução desses presentes do inimigo nas nossas vidas. Vigiemos, pois, para que permanecemos firmes no caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus saiu daquela cidade, mas deixou uma semente de transformação ali. Se as pessoas estavam tão apegadas aos seus interesses, que não se sentiam atraídos pela palavra, pelo próprio Cristo, Jesus deixou uma vida transformada. E quando Jesus está saindo daquela cidade, o texto diz que aquele jovem que foi transformado, que foi mudado, que agora está limpo, que agora é um cidadão de bem, que agora é um servo do Senhor, ele diz: Senhor, eu quero te servir como esses que estão contigo, eu quero andar contigo, eu quero ser um discípulo teu, eu quero percorrer as cidades anunciando as boas novas do teu evangelho. Com certeza Jesus ficou alegre pelo amor, pela fé, pela transformação naquele coração. Mas Jesus diz: vai e volta para tua casa. Esses aqui precisam mais de ti do que os outros em outros lugares. Irmãos, nós somos desafiados a andar no meio daqueles que estão com os valores corrompidos, com a visão deformada pelos presentes do diabo, e mostrar que vale a pena servir Cristo. Vale a pena, irmãos, ter uma aliança com esse evangelho, que ele é tudo para nós, que é a razão da nossa existência, que é o que há de mais precioso nas nossas vidas. Não é fácil conviver com pessoas que estão se deixando deformar pelos valores do mundo, mas esse é o nosso desafio. Dizer: ei, um dia eu enxergava as coisas erradas como você enxerga. Um dia eu tinha visão embaçada, os meus valores não estavam sadios, mas Cristo mudou e colocou as coisas no devido lugar. Ele pode mudar você. Creia na sua palavra, receba-o na tua vida e nunca abra mão daquilo que o Senhor trouxe ao teu coração e ao teu entendimento. Que Deus em Cristo nos abençoe através dessa palavra santa. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Vamos ficar em pé nesse momento. Com certeza você já ouviu outras mensagens sobre essa história, mas não esqueça desta mensagem nesse dia e daquilo que o Senhor colocou bem no fundo do teu coração. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai. Senhor, nós entendemos pelo teu Espírito e através dessa palavra que o Senhor nessa noite veio solidificar os teus ensinamentos na nossa vida. O Senhor veio nesta noite nos mostrar que nada há de mais precioso do que o evangelho que de ti recebemos, do que o Espírito que veio da tua parte habita na nossa vida, que não podemos nem devemos negociar os valores cristãos que fazem parte do nosso ser, que não podemos nos deixar seduzir pelos presentes, pelas vantagens que o mundo estará continuamente a nos oferecer. Ó Deus, nos firma nesta palavra, nos firma nesta fé, nos firma neste caminho, e que através da nossa fidelidade, da nossa retidão, da nossa obediência, o teu nome seja louvado, engrandecido e proclamado onde quer que estejamos.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.